Então, assim, quando estamos diante dos atos do Senhor, a sua igreja, o seu povo, reunido nesse lugar chamado casa de oração, onde que em verdadeira comunhão e inquebrável união, entendemos que ali Deus ordena a bênção, porque está um povo que testemunha o poder de Deus no seu tempo. Então vale a pena, irmãos, abandonar a vida de pecado, abandonar a vida que desagrada ao Senhor e obedecer, dar credibilidade ao seu chamado e em prol daquilo que a palavra dele tem para a nossa vida. E nesse mesmo entusiasmo, espírito de adoração, quero que você abra mais uma vez a sua Bíblia no primeiro livro, chamado Gênesis, ou início, princípio, primeiro livro aí dos 5 Pentateuco, a Torá, também conhecida no hebraico, o primeiro livro desse conjunto que cremos que foi Moisés que escreveu, e entendemos que vale a pena redobrar a nossa atenção, mantê-la cativa ao Senhor, porque Ele há de continuar a ministrar o nosso coração agora através da exposição do sermão. Cremos que Deus Ele habita em Deus, louvor do seu povo, quando assim de fato está acontecendo, quando entoamos a Deus através de nossas canções, cantando a sua palavra. Mas o Senhor, Ele vai falar conosco também agora através do sermão. Deus, Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Uma das coisas que fica bem clara na vida de qualquer cristão é que Deus, Ele dá coordenadas de como nós temos que viver a vida. Lembrando a você que isso é comum, isso é visível na vida de quem é crente, na vida de quem obedece. Estamos aqui diante de um Deus que Ele nos mostra o que temos que fazer, Ele nos dá coordenadas de como nós podemos obedecer. Porque eu quero que você entenda, já aqui nesse momento de introdução do sermão, é o seguinte: quem te chamou? Vale a pena dar essa pincelada, vale a pena dar essa aprofundada nessa frase tão comum e corriqueira, que constantemente vocês ouvem aqui mesmo, os sermões que aqui são tratos. Quem te chamou? A voz de quem que você tem dado ouvido? Ou seja, atenção, foi Deus que te movimentou. Você entende que foi Deus que te trouxe até aqui? Por que eu falo isso? Abraão, um dia ele estava na sua região da Mesopotâmia, podemos dizer, acomodado a uma vida de paganismo. Ele estava lá na terra de Tarã com o seu pai, os seus familiares, quando a narrativa bíblica esclarecida por Moisés nos fala, dizendo que ele ouviu a voz de Deus. Abraão ouviu a palavra do Senhor. O que ele fez? Ele tomou consigo sua esposa Sarai, que assim chamava na época, com também o seu sobrinho Ló e aquilo que ele possuía, e simplesmente partiu, crendo naquilo que ele entendeu. Então a sua vida nunca mais foi a mesma. A partir daí, Abraão começa a viver uma nova história. Ele começa a descortinar os planos que o verdadeiro Deus tinha para ele. Ele era da descendência de Sete, de Noé, mas o seu povo havia se perdido, se distanciado do Senhor, como é comum com qualquer outro pecador. E, infelizmente, diante da sua mazela de desgraça que é o pecado, até Deus chamá-lo, até Deus desafiá-lo, até Deus fazer uma proposta para ele que
e mudará a vida dessa pessoa para sempre, se ele obedecer. Deus disse a você, então faça, ou seja, coloque em prática aquilo que Ele te ordenou. A proposta é: Deus te disse, não, pastor Luiz, Deus está falando comigo, Deus está me dando as coordenadas, sim, é a voz do Senhor falando profundamente ao meu coração, é a voz do Senhor falando comigo mais uma vez essa noite. Eu sinto como se tivesse eu e Ele aqui. Então faça, ou seja, pratique aquilo que Ele tem te ordenado. Os 3 primeiros versículos, a narrativa bíblica nos apresenta o seguinte: Deus chama Abrão, Ele faz promessas. É o subtítulo aqui na minha Bíblia. E o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei o que te amaldiçoam, e abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão benditas por meio de ti. Então, continue ligado aqui comigo. Aqui temos o Senhor se apresentando a esse homem, a esse idoso, que tinha 73 anos, se chamava Abrão. E ele diz perfeitamente o que ele tinha que fazer. Então, ele vai ao rumo dessa voz. Ele crê, ele acredita naquilo que ele ouve, isso é, que brota do seu coração. E eu quero te dizer que nem sempre é fácil, ou eu posso redizer que não é fácil obedecer a Deus. Mudanças, elas nunca, assim, em primeiro momento, as recebemos de bom grado. Como eu aqui expressei, Abraão, ele estava no meio dos seus parentes, ele estava na sua região. Então aparece o verdadeiro Deus. Ele ouve a voz de alguém que diz para ele se retirar do meio dos seus familiares, deixar o seu lugar de origem e ir para um lugar que só essa pessoa sabe. A princípio é tudo que ele tem. Diante dessa jornada são as primeiras informações que o Senhor dá para Abraão. Na medida da caminhada, conforme ele vai amadurecendo e as coisas vão acontecer, Deus vai cada vez mais clareando os planos, os propósitos que Deus tem aqui, que ele já esclareceu dentro aqui dessas promessas que ele especificou. É interessante que quando Deus ele quer realizar alguma coisa na vida de alguém, quando ele quer chamar alguém das sombras do anonimato, quando ele quer transformar a vida de uma pessoa, quando ele quer abençoar a vida, seja de quem lá for, tudo está sobre as mãos de Deus. Você vai ver no contexto que agora as nações aqui, elas já se estabeleceram, já se passou algum tempo, e alguns capítulos aqui, anteriormente a esse, como eu referi, temos aqui a questão do fundamento da Torre de Babel. E, parafraseando, o sentimento daquela grande construção é: vamos construir uma torre tão grande e ficaremos famosos, chegaremos até o céu. Quer dizer o que? Nós nos destacaremos. Olha o sentimento humano, olha a arrogância humana, olha o que o mundo produz
para sempre. E o que é que Deus faz? Abate toda essa soberba, toda essa confusão, e eles são dissipados, eles são separados. Agora, quem é Abraão na fila do pão? Para ficar bem fácil de entender para nós, Abraão. Se chegasse lá na terra de Terã e provavelmente perguntasse quem é esse homem aqui, ele seria mais um, como eu, você, como qualquer pessoa, adorando seus deuses. Alguns estudiosos dizem que ele era até astrólogo. O seu nome refere-se também a pai das estrelas. Por isso que quando Deus o chama para reafirmar a promessa, ele fala: olha para as estrelas do céu, veja a areia do mar, assim será a bênção sobre a sua vida. Deus mudando a condição de Abraão através da cultura que ele conhecia, das coisas naturais, para aprofundar o coração dele sobre coisas sobrenaturais que Deus ia fazer. Porque temos aqui um homem idoso, pratica de passagens com mulheres estéril. Como que isso funcionaria dentro da lógica humana? De forma alguma. Não há como, é impossível para nós, para os homens famosos, para aqueles que querem destaque, para aqueles que acham que são igual a Deus, mas não para Deus quando Ele quer levantar uma pessoa. E é isso que está acontecendo, porque nós sabemos que tudo isso se concluirá. Abraão será o pai do Messias. O que ele está fazendo aqui, o que Deus está nos mostrando, é a sombra daquilo que se concluirá em Cristo, é claro. Nós já temos o texto pronto e entendemos. Mas, assim, dentro da dimensão do plano de alcançar a todos, Abraão ia ser uma bomba para ele no momento. Então Deus está preparando todo o terreno, regiando a terra, para que futuramente tudo isso se conclua. Mas fato é que essas coisas vão acontecer porque simplesmente Ele se movimenta. O problema, meus irmãos, é ouvir a voz de Deus e continuar mórbidos, parados, pacatos, à mercê, indiferentes, vivendo a mesmice, continuando as mesmas práticas, a mesma vida religiosa, a mesma vida pagã que o próprio Abraão tinha. Abraão decide também fazer alguma coisa, e Deus, ele diz que o abençoará e vai fazer dele um canal de bênção para alcançar os outros. Você percebe que Deus diz: ó, todos aqueles que te abençoar serão abençoados, mas aquele que te amaldiçoar, esse será amaldiçoado. O interesse de Deus maior é sempre em abençoar como um todo, em usar a nossa vida para alcançar mais pessoas. Agora, como que de repente a sua família vai ser alcançada? Como que a sua família vai ser bem-aventurada? Vai ser graças ao trabalho do pastor? Vai ser graças ao trabalho daquela pessoa que ora? Vai ser graças ao trabalho daquele grupo de evangelistas que manda aquele recadinho para você no WhatsApp? Ou vai ser graças ao movimento que você tem que fazer dentro daquilo que Deus está lhe comissionando a realizar? Albert Einstein já dizia, e é um fato: como que você quer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Se você vai ouvir essa mensagem aqui e de repente vai praticar as mesmas coisas que você faz, e de repente até contrárias àquilo que Deus tem para você, eu convido você a fazer coisa melhor, porque isso aqui vai ser desinteressante, não vai agregar nada na sua vida. Mas se você disser assim: Deus, esse chamado é para mim, eu tomo posse e vou me movimentar, sim, você vai viver os planos de Deus na sua vida também. Porque Abraão nos inspira a confiar em Deus. Sai de onde você está, abandone tudo e todos que é preciso e dê ouvidos a Deus, e vai viver os planos que Ele tem para a sua vida, planos de bênção. Abraão simplesmente saiu de um lugar bem localizado, de
muitos não estão ouvindo, muitos não obedecem, porque estão enorme Deus na sua vida de comodismo, de distração. Abraão simplesmente partiu. Se de repente pudéssemos imaginar Abraão na nossa vida cotidiana de hoje, ó, partiu, fui, saí pela sombra, vou ver o que Deus tem para mim, para saber só indo. Agora, por exemplo, daqui a alguns quilômetros tem a cidade de São Francisco que tem um rio. Para saber como esse rio é na prática, é ir. Para tomar banho lá, é ir. Então, o que temos aqui é o seguinte: uma ordem direta e bem exata da parte de Deus. Vai ver. Abraão se movimenta, ele confia no que ouve e parte rumo a essas promessas que aqui foram apresentadas para ele. Mudanças começam a mexer com a sua vida. Ele deixa aqui a sua região, ele deixa a vida que estava vivendo para a proposta de uma vida nova. Nós estamos falando de um Deus que se revela. Nós estamos falando de um Deus que comunica. Nós estamos falando de um Senhor que está interessado com a sua vida. É por isso que o livro de Gênesis de repente é tão atacado, porque fala da queda do homem, fala da separação entre o primeiro casal e as consequências para a humanidade. Um Deus que se revela, que quer reatar, que faz uma aliança, que ressalta os planos. É o que Deus está convidando Abraão a fazer, uma aliança com ele, uma parceria. Vamos caminhar juntos. É a mesma coisa que ele está falando com você. Sai de onde você está, obedeça a Deus. Deixa as coisas acontecerem. Como resultado da obediência, temos aqui as promessas. As bênçãos que viriam, o lugar que ele alcançaria, as mudanças já começam a surgir na sua vida, a sua nova história começa a emergir, sair para fora, clarear. Já temos aqui um rascunho. Você já está vendo as coisas de Deus acontecendo na sua vida? Você está vivendo as novidades de Deus para você? Ou de repente não te acabou? Foi aquele momento ali, foi aquele acontecimento, foi aquela experiência, foi naquela hora, se me ouvir, mas ficou por ali mesmo. As coisas ainda estão acontecendo, ou tem que acontecer, ou você vai dar ouvidos para viver isso nessa noite. Você tem que tomar uma atitude aqui, ao ouvir o chamar de Deus. Ele não está chamando o outro, ele não está chamando o outro, ele está chamando a você, ele está chamando a mim. Sai, vamos fazer uma união, vamos ser um. Deixa eu direcionar a sua vida, deixa eu fazer as coisas acontecerem. Se o Senhor disse a você, vai para onde Ele te mandar e adora. Aquilo que Deus te mandar fazer, aquilo que Deus mandar você realizar, onde você estiver, seja aqui ou seja acolá, adore a Deus. Eu vou fazer outra perguntinha bem fácil de ser entendida aqui. Ela é direta mesmo, não é indireta não, ela é direta. Ela é literal. Você já adorou Deus aqui agora? Você pode dizer isso com clareza? Você já aproveitou o momento e falou assim, pastor, já entrei na dimensão da adoração aqui? Ou não? Até agora tem alguma coisa preocupando o teu coração, até agora sua mente está cocheando, até agora você está com um espírito vagando dentro do seu próprio corpo. Ou você pode dizer, não, pastor, cheguei, adorei, estou adorando, glória a Deus, aleluia, Deus está
falando. Você está nesse raio. A palavra de Deus, irmãos, ela não só chama, ela levanta. Ela é fonte de revitalização. A palavra de Deus gera vida. A palavra de Deus, ela transforma, ela reanima. A palavra de Deus, ela reaviva. Que todas as barreiras e paradigmas que tem vivido, feito você viver uma vida morta espiritualmente, caia por terra no nome de Jesus agora. Se de repente você tem vivido na prática do pecado, que Deus te liberta o tempo todo, para você testemunhar lá fora o que é o poder de Deus. Se tem demônio aí, entendeu? Que está sobre a sua vida, te sucumbindo. Talvez você está passando por uma opressão, que Deus repreenda isso, converte o seu coração e saiba o que é adorar Deus de verdade. Chega, para com isso. Essa vida superficial. Se de repente eu tenho vivido uma vida assim, que não movimenta, que não gera nada, que palavra é essa? A estéreo aqui era Sarai, não era a palavra de Deus. O idoso aqui, que já até não estava lá no auge ali de uma pessoa vigorosa, era Abraão, não era a palavra de Deus. A gente tem que entender isso. Quem é terra seca somos nós. Quem Deus transforma somos nós. E muitas pessoas não vivem isso, porque elas insistem em morar no cemitério. Deus está chamando para fora disso aí, desse vale que não gera nada. Abraão estava plantado no lugar. Imagina pessoas que estão mortas. Uma coisa é estar plantado. Foi o que Deus fez com o povo, né? Inclusive esse povo de Abraão que viveu no cativeiro, e Deus os plantou lá na Babilônia. E apesar de tudo, eles geraram frutos até lá. Outra coisa é estar morto espiritualmente, sem qualquer tipo de expectativa espiritual. Versículos do 4 ao 8. Abraão partiu como o Senhor havia lhe ordenado, e logo foi com ele, seu sobrinho. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que vinham adquirindo, e aos pais que haviam comprado em Harã. Eles saíram para a terra de Canaã, onde chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra à tua descendência. Abraão edificou ali um altar, e o Senhor que lhe apareceu. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou a sua tenda, e ficou-lhe Betel ao ocidente, em Ai. Ao oriente também ali edificou um altar, e o Senhor e invocou o Senhor e o seu nome. Preste atenção, aqui Moisés ressalta a questão da chamada. Ele sai com seu pai morre. Aqui nesse momento é provável que Abraão já tinha muitas posses, muitos servos e servas. E nesse momento ele chega, ele vai, na sequência, agora ele tem o nome da terra, ela emanaria leite e mel. Mas preste bem atenção que aqui entra outros personagens, que não é só o seu sobrinho, que provavelmente ele tinha responsabilidade sobre ele, mas também os cananeus. Eram idólatras, não adoravam o Deus de Abraão, era de quem a terra pertencia, e Abraão não é guerreiro, ele é alguém que chega lá. O que Deus fala? Essa terra é sua, essa terra eu vou dar para você. E aqui está um homem que tem a promessa de uma grande descendência, e sua esposa pode ter filho. E ele chega na terra que está habitada, provavelmente ali, por uma nação, podemos dizer, um grupo grande de pessoas. Como que isso vai acontecer? Eu te pergunto. Talvez você chegou aqui com seus problemas, você chegou aqui amargurado, uma ferida, uma porta que
entendeu? É impossível abrir a única chave que tinha, caiu no mar e o vento carregou lá dentro dele. E às vezes nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para quem somos, olhamos para o que está à nossa volta e o lugar que Deus nos coloca e pensamos: como vai acontecer? Como que as coisas podem surgir? Eu quero ressaltar e lembrar você que quem está prometendo tudo é Deus. E Ele está reafirmando, em momento algum aqui, Ele está colocando em xeque aquilo que Ele já tem bem estabelecido para Abraão e sua família. Ele está dizendo: ó, lá nessa terra está os cananeus. E o Senhor apareceu e disse para ele: essa terra é sua. Diante, irmãos, principalmente dos inimigos espirituais, temos que entender: esse território é de Deus, porque você é o povo dele, você é a igreja do Senhor. E continue prestando atenção pelo seguinte: é nesse ponto aqui da história, eu quero lembrar você, dentro dessa análise do período do tempo das escrituras bíblicas, que quem está escrevendo é Moisés. Moisés é muito depois. O povo já foi escravo, esqueceu o que José havia feito. Ele vai para o Egito, volta de novo, chamado por Deus, para depois de tudo acontecer, o povo está atravessando o deserto e aqui está a história sendo escrita. Mas antes de toda aquela colocação do sacerdócio, tabernáculo, levita, e aquela coisa mais assim organizada, entra aqui a palavra adoração, sacrifício, devoção. Abraão já estava aqui sem lei, sem nada. Como assim outrora andou os outros, seu ancestral Noé, sem precisar do aio, do guia, que ajudaria. Abraão já tinha concepção do que era adorar a Deus, tudo por causa da caminhada, tudo por causa da aproximação, tudo por causa da obediência. Então, Abraão está entendendo quem é Deus. Dá para perceber que ele está assim, olhando para aquilo que Deus gosta, para aquilo que Deus agrada. Às vezes, irmãos, quantos anos de caminhada, quantos anos, às vezes, de batista da convenção, quantos anos de cristianismo, eles não tem um pouco. Ele chegou aqui, o que aconteceu? Ele edificou um altar. Ele marcou o território, colocou lá uma placa lá assim, ó, terreno de Abraão e de Sara e quem Deus nos é. Não, ele chegou e abriu. A palavra fala que ele movimentou mais um pouco, Deus continuou a coordenar os seus passos. Ele explora mais, ele vai mais adiante, ele torna adorável. Irmãos, isso tem que ser comum na sua vida. Para quem de fato espelha as promessas de Deus, para quem vive, que crê, que realmente respira isso, alimenta disso, isso é como o descendente de Abraão, o segundo rei, é como Davi, a cada 10 passos dele falava que Davi fazia o quê? Prestava sacrifício ao Senhor, adorava. Vou te perguntar de novo, você está adorando aqui nessa noite a Deus? Porque nós adoramos de fato quando entendemos. Talvez, de repente, você pensa assim: nossa, eu acho que deve ter mais ou menos 5 anos que eu assim, perdi o radar disso. Isso precisa ser melhor explorado. Foi o que Jesus vai dizer lá na frente para a mulher samaritana. Você está preocupada com a logística, se é nos montes, onde é que havia o paganismo, se é lá em Jerusalém, onde tem as promessas, poder. O que Jesus falou? Você está falando de algo que você nem sabe o que é. Você ainda não foi apresentada, e ele fala contigo. Você vai entender.
Às vezes, irmãos, há tanto tempo atrás a gente pensava que cristão, né, alguns assim eram doidos, né? De fato, tem alguns, né, que realmente é uma coisa muito diferente, né? Não é diferente, é esquisito. É diferente, Deus nos manda assim. Mas assim, eram pessoas que eles passavam o que? Comunhão com Deus. Eles passavam o que? Intimidade com Deus. E qual era o caminho que eles andavam? Leitura, meditação da palavra, obediência e oração. Você não vê aquilo lá no momento nenhum. Mas você vê Abraão. E mesmo nessa região aqui sendo explorada com desafios e até perigos, diante de tudo que Deus ia fazer com um homem de idade avançada, ele adora a Deus. Ele acredita que para Deus a idade que temos, isso não é dificuldade. Então assim, Abraão aqui, ele não está nos dando o corpo da adoração. Ele está aqui estabelecendo parâmetros e nos indicando que em qualquer lugar, que em qualquer momento, em qualquer circunstância, na medida que confiamos em Deus e mergulhamos na sua promessa, a resposta que damos para Ele de agradecimento é adoração. O altar aqui é o seu coração, o sacrifício é você. Passa pelo véu rasgado, passa pelo caminho aberto, vai. Não deixa as circunstâncias te preocupar. Quem confia em Deus e acredita nas suas promessas, sempre adora o Senhor. Sacrifica o seu coração. Edifica um altar em qualquer lugar. No seu trabalho, viajando em outra cidade, aqui com a família, com os amigos, fazendo as suas atividades. Se Deus disse a você, não pare seu caminho. O mundo pode estar todo ao contrário. Talvez, se de repente Deus falou com você, a imagem que você tem é como se você estivesse subindo na contramão. Aí todo mundo olha e fala assim, mas está na contramão, só essa pessoa que está errada. Eu falo aqui no termo de ilustração espiritual. Se Deus falou sobe e o rio está descendo, sobe. Se Deus falou desce, o rio está subindo, não importa. Segue o caminho que Deus tem para você. Versículo 9. Depois disso, Abraão prosseguiu o seu caminho e ainda seguiu para Negev. Ele não parou com a missão. Como eu disse, às vezes o problema de muitos aqui é porque chegou no nível, chegou no momento e parou. Parou, viu por quê? Parou. Abraão, o termo é prosseguir. Ele continua em movimento. Porque uma das características que estabelece o nosso Deus como um ser, uma pessoa individual, é que ele se movimenta. É isso que é uma das características que nós temos como pessoas, que nós podemos movimentar, nós podemos falar, nós podemos expressar. Esse é Deus. Isso é o que Ele faz. Você tem que seguir o seu caminho de adoração e de servidão a Deus. Deus está preparando o seu coração para que você possa viver os planos de Deus. Ou você vai olhar para trás igual a mulher de Jó. Temos um alvo, temos um caminho, ele é reto. Eu não enxergo depois da curva, mas Deus sabe o que tem lá. E se Ele falou, vai acontecer. Não é só uma questão de expectativa, de conhecer, mas você precisa prosseguir em conhecer ao Senhor. Você tem que pegar referência com o pai da fé, que até o seu nome foi trocado para Abraão. Assim como o nome da sua mulher, de Sara, que a qual teve um filho também, estéril. Assim como Ana, a mãe de Samuel. Assim como
Maria, que era virgem, deu à luz ao Salvador. Olha o que Deus é capaz de fazer na vida de uma família, na vida de pessoas que creem, que acreditam e que vão rumo àquilo que Deus prometeu para essas pessoas. Creia além da esperança, creia além do diagnóstico, creia além do ponto certo. Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que imaginamos ou pensamos. Jamais se viu, jamais se ouviu um Deus que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Aguarda, confie, continua a sua jornada. Tenha fé que Deus, Ele vai realizar grandes coisas na sua vida. Deus está com você em todo o tempo. Jesus, assim como Deus falou a Abraão e tantos outros, chamou velhos, chamou até criança como Samuel, chamou jovem como Davi, entre todas as pessoas, para viver os planos que ele tinha para transformar o mundo ali de sua época, para chegar até esse momento onde o próprio Cristo ia chegar diante dos seus seguidores. Um deles era Mateus, entre outros, não sei o quê, vem e segue. Quando Pedro começou a argumentar lá no final da jornada, Jesus ali na sua reta final, antes de ser ascendido, preocupado com o que ia acontecer com João, e Jesus falou: para de ficar olhando o que eu estou falando com ele, segue você. Talvez você está preocupado com a vida que seu filho tem levado, sua filha tem levado. Talvez você está preocupado com o que as pessoas vão dizer a respeito de você. Vai de novo, vai tornar mental, ou vai cair de novo. Talvez você está olhando ali, não, é gigante demais, foi ali que eu tive problema e tal. Então está falando: esquece isso, segue você. Segue você. Como que alguém vai seguir a Jesus se nós não seguimos? É o que Jesus está falando: segue-me você, toma a sua cruz e siga-me todos os dias, diariamente. Sacrifica o teu coração. Tome também o madeiro e sobe. Segue-me você, porque em Jesus se consumou todas as bênçãos que Abraão tinha para nós. Hoje nós somos chamados de bem-aventurados, e em Jesus somos herdeiros e co-herdeiros de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Para de olhar o governo, segue você. Para de olhar o tempo, a coisa, segue você. Para de olhar a sua idade, as suas circunstâncias, seu poder aquisitivo, suas falhas, suas dificuldades. Ele está dizendo: segue-me você. Tire suas próprias conclusões. De vez, quer dizer, experimentar e saber que Deus é bom. Experimenta você mesmo a palavra de Deus. O resto, deixa que está no controle daquele que te chamou. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Nos leve em paz, assim como o Senhor nos trouxe. No nome de Jesus. Amém.